Good morning! Na aula de inglês de hoje, nós vamos estudar sobre dois assuntos: verb to be and demonstrative pronouns. Verbo to be e pronomes demonstrativos. Estudaremos os dois juntos, por quê? Porque para você utilizar os pronomes demonstrativos, você vai fazer uso do verbo to be. Então, vamos precisar entender os dois. O verbo to be é um dos verbos mais importantes da língua inglesa, se não o mais importante, pois ele é bastante utilizado. To be significa ser ou estar. Então, tanto para dizer que alguém é alguma coisa, quanto para dizer que algo está em algum lugar ou como alguém está, utilizamos o verbo to be. Dessa forma, eu posso tanto dizer I am a teacher, eu sou uma professora, quanto dizer I am happy, eu estou feliz. Percebam que eu utilizei a mesma forma do verbo to be para primeiro dizer que eu sou e depois para dizer que eu estou. Devemos então saber que o verbo to be no presente se apresenta em três formas. São elas: am, is e are. Essas formas são usadas de acordo com o pronome ao qual for se referir. Portanto, agora nós vamos relembrar quem são os personal pronouns or subjective pronouns, quem são os pronomes pessoais da língua inglesa. E vamos descobrir, vamos aprender com quais formas do verbo to be eles podem ser utilizados no presente. I, you, he, she, it, we, you e they. Pronome I significa eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, quando vamos nos referir a algum objeto ou algum animal. We, nós. You, vocês. E they, eles ou elas. E agora, professora, como é que a gente faz para utilizar o verbo to be? Vamos lá. A primeira forma do verbo to be que nós vimos é o am. É importante que vocês saibam que o am só pode ser utilizado com o pronome I. Temos então I am, eu sou ou eu estou. A segunda forma do verbo to be que nós vimos é o is. O is é uma forma que só pode ser utilizada com a terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Ele ou ela em inglês pode ser he, she ou it. Então, nós teremos his, she's ou it is. Ele está ou ele é, ela está ou ela é. E a última forma do verbo to be que nós vimos é o are. Se eu já usei o I, o he, o she e o it, todos os outros pronomes que sobram, eu devo utilizar com o are. Então, nós temos o we, you e they. We are, you are, and they are. Nós somos ou nós estamos, você é ou você está, vocês são ou vocês estão, porque o you pode ser tanto você quanto vocês. E o they, eles ou elas são ou eles ou elas estão. Vale lembrar que o verbo to be significa tanto ser quanto estar. Tudo vai depender do contexto do que você está dizendo. Conheçam agora os demonstrative pronouns, os pronomes demonstrativos. Como o próprio nome já diz, pronome demonstrativo é aquele pronome utilizado para demonstrar alguma coisa. São eles these, that, these e those. Professora, como é que eu vou utilizar estes pronomes demonstrativos? Você vai utilizar these quando você estiver falando de algo no singular que estiver próximo de você. Algo ou alguém que estiver próximo de você. Você utiliza o that para falar de algo ou alguém que está longe de você, também no singular. Você utiliza o these para falar de algo no plural que está próximo de você. E você utiliza o those também no plural, porém para falar de algo que está distante de você. Vamos recapitular.
eu utilizo this e that no singular. Só que o this eu utilizo para algo que está próximo de mim. E o that eu utilizo para algo que está longe. O these e o those são utilizados no plural. O these eu utilizo no plural para falar de coisas que estão perto ou de pessoas que estão perto de mim. E o those eu utilizo também no plural, porém para falar de coisas ou pessoas que estão longe de mim. E agora, como é que você utiliza o demonstrative pronoun e o verb to be juntos para formular frases? É bem simples. This e that são usados no singular, certo? Sabemos que this nós utilizamos para falar sobre algo que está perto e that sobre algo que está longe. Mas o que importa aqui é saber se é singular ou plural. This e that são usados no singular. Desta forma, quando eu for utilizar tanto o demonstrativo this quanto o demonstrativo that, eu devo usar is, o verbo to be em sua forma is. This is ou that is. Já quando eu vou me referir a these ou a those, que são utilizados no plural, eu devo utilizar a forma are do verbo to be. These are ou those are. Agora vamos ver na prática como funciona. Vocês devem ficar atentos à posição da mão, porque a posição da mão vai fazer referência à pessoa que está falando, e à quantidade de objetos. Porque é a partir daí que vocês vão entender qual é o pronome demonstrativo que deve ser usado e se eu vou usar o is no singular ou o are no plural. Vamos analisar aqui a quantidade. Eu só tenho uma casa, então eu já sei que eu vou ter que usar um pronome demonstrativo no singular. Eu só tenho duas opções, ou this ou that. E agora, como é que eu vou saber qual utilizar? Se a mãozinha está próxima, eu devo utilizar o this. Se a mãozinha está longe, eu devo utilizar o that. Para ambos, eu utilizo a forma is, do verbo to be, porque eu estou falando no singular. Levando em consideração que a mãozinha está próxima da casa, eu devo utilizar o this, porque é o pronome demonstrativo usado no singular para se referir a algo que está próximo de quem fala. Então, eu poderia dizer, this is my house. Esta é minha casa. Na sequência, nós temos aqui um gatinho. Observem que a pessoa que está falando sobre o gatinho vai estar falando distante dele. Distante, eu posso utilizar that ou those. That no singular, those no plural. Eu só tenho um gato, então eu estou falando no singular. Logo, eu devo utilizar o demonstrative pronoun that. Com o that, que eu estou falando no singular, eu utilizo a forma is do verbo to be. Então, eu poderia dizer, that is my cat. Aquele é o meu gato. Agora, nós temos duas garotinhas próximas de quem está falando. Então, eu devo utilizar these ou those, porque eu posso utilizar as duas formas no plural. Mas o que é que vai me fazer decidir qual forma utilizar? Eu vou ter que lembrar se eu utilizo these ou those para falar de quem está perto. Lembrei? Ótimo, excelente. Perto de quem está falando, eu devo utilizar these no plural. E com o these, eu utilizo a forma are do verbo to be. Então, eu poderia dizer, these are my friends. Estas são minhas amigas. E para finalizar a nossa aula de hoje, vamos analisar este último exemplo. Nós temos dois carros distantes de quem fala. Se eu tenho dois, eu tenho plural, certo? No plural, eu utilizo these ou those. Se está longe, eu vou utilizar those. Então, eu poderia dizer, those are my cars. Aqueles são meus carros. Lembrando que eu utilizei a forma are do verbo to be, porque eu utilizei um pronome demonstrativo no plural, certo? Então, pessoal, por hoje a nossa aula termina por aqui. Goodbye!